Muito bem. Tem alguém no lobby? Limber. Deixa eu anotar. Limber. Ok. Muito bem. Então, vamos aos exercícios de ontem. Vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Ok, Bruno. Mais alguém querendo entrar? Muito bem, então enxergando aí minha tela? Sim, Bruno. Beleza. Então, olha só. Exercício número 1. O exercício número 1 vem falando a respeito de crise energética na produção do gás natural. E aí diz assim, que além de combustível, o metano tem outras aplicações industriais, entre elas a produção de hidrogênio com base na seguinte reação. Então, nós temos a reação aí que já está balanceada, diz que o ΔH, a variação da entalpia é de mais 216,9 kJ por mol. Na letra A, o exercício pede que nós escrevamos a equação em função da concentração e pressão, ok? Para essa equação aí, para essa reação em equilíbrio. Então, falem para mim, por gentileza, como é que fica a expressão de Kc e Kp para essa equação? A de Kc fica concentração de CO vezes concentração de H2 ao cubo. Perfeito. Sobre concentração de CH4 vezes CH4. Perfeito. Certo? E se fosse Kp? Todos os participantes entram? Sim. Sim. Então, Kp é igual pressão de CO P de CO vezes P de H2 ao cubo vezes P de H2 elevado ao cubo vezes P de sobre CH4 P de CH4 vezes P de H2O. P de H2O, perfeito. Muito bem. Isso aí. Na letra B, o exercício diz o seguinte: em que direção a reação se deslocará se, após o equilíbrio estabelecido, ocorrer uma falha de processo e a pressão de H2O diminuir?
Olha só, gente, ele está falando aí pressão de H2O diminuir de água gasosa, ou seja, mas ele está querendo dizer a injeção, ou seja, a inserção de água dentro do sistema, tá? Ou seja, está diminuindo o quê? A quantidade de água dentro do sistema, de água gasosa. Então, a gente está falando de concentração aqui, ok? Então, olha só, se houver redução de água, o sistema é contra. Se foi retirado, ou seja, houve uma redução, ele vai repor. Como que ele repõe? No produto. Exato. Ele vai transformar o produto em reagente, porque a água é reagente, certo? Então, ele vai pegar aqui o H2 e o CO e vai transformar em água novamente. Ou seja, para que lado vai o equilíbrio? Vai para a esquerda. Não é gostoso, gente? Princípio de Lechat Atelier é muito gostoso, é uma delícia poder princípio de Lechat Atelier. Número 2. Número 2 a gente não respondeu. Não. O número 2 vem falando a respeito do sulfeto de hidrogênio, H2S. Diz que ele é produzido pela decomposição da matéria orgânica e é transformado em dióxido de enxofre na atmosfera pela reação que está apresentada aí, que já está balanceada, ok? E aí diz que o dióxido de enxofre continua a ser oxidado pelo oxigênio atmosférico, formando trióxido de enxofre. Ok? Então, nós temos aí duas equações. Qual das duas será que a gente vai utilizar? Aí continua dizendo assim, sabendo-se que a pressão de O2 é menor na cidade do México do que no Rio de Janeiro, devido à altitude da capital mexicana em relação ao nível do mar, porque o Rio de Janeiro é uma cidade litorânea, né? Pergunta-se, para uma mesma quantidade de SO2, em qual das cidades Olha só, fala para mim, antes de mais nada, qual das equações a gente vai utilizar? A segunda. É a primeira ou a segunda? A segunda. A segunda, né? Porque ele está falando aqui, formação de SO3. Se eu for observar a primeira é uma etapa, né? Para que se chegue na formação da SO3. Então, é a segunda que a gente vai utilizar. Perfeito. E aí, ele está perguntando, olha só, está falando que a pressão do O2 é menor no México do que no Rio de Janeiro. E aí ele está perguntando em qual das cidades haverá maior formação de SO3? No Rio ou no México? E aí? O que a gente está analisando agora? Pressão. Pressão. Como é que a gente analisa a pressão? Vendo o volume. Isso. Quantos volumes aí de reagente a gente tem? 3. 3. E de produto? 2. 2. Olha só somar aqui, hein, os coeficientes, tá? Então, de reagente a gente tem 2 mais 1, 3, ok? De produto só tem 2, muito bem. Então, olha só, de acordo com o princípio de Lechat Atelier, o que acontece? Se a gente aumenta a pressão de um sistema em equilíbrio, o que acontece com o deslocamento? Vai para o de menor volume. Isso. E se for maior pressão, o que acontece com o deslocamento? Vai para o de maior. Vai para o maior. Perfeito. Então, olha só, agora analisa aí. Em qual das cidades haverá maior formação de SO3? Lembrando que na cidade do México tem menor pressão e na cidade do Rio de Janeiro tem maior pressão. Então, onde? Rio de Janeiro ou México?
Na cidade do México? O México? Olha só, o México, menor pressão. Menor pressão sobre o sistema, o que vai acontecer? O equilíbrio é deslocado para qual direção? Que tem maior número de mols ou menor número de mols? Maior. Ó, o México, menor pressão. O Rio, maior pressão, hein? Então, ó, vamos analisar primeiro. Se a gente diminui a pressão, diminuiu a pressão atmosférica, diminuiu a pressão no México, o sistema é contra, ele vai tentar aumentar, certo? Ele aumenta como? Indo para o lado que tem maior número de mols. Qual lado que tem maior número de mols? Esquerda ou direita? Esquerda. É, gente. Esquerda. Perfeito. Então, agora vamos analisar o Rio de Janeiro. Aumentou a pressão. O sistema é contra. Ele vai tentar diminuir. Ele diminui como? Produzindo aquele que tem o menor número de mols. Qual tem o menor número de mols? Esquerda ou direita? Direito. Direita. Direita. Agora, olha só, vamos ao enunciado. Ele perguntou, ele quer saber onde vai haver maior formação de SO3. O SO3 está à esquerda ou está à direita? À direita. À direita, certo? Se está à direita, então onde é? No México ou no Rio de Janeiro? Rio de No Janeiro. Rio. No Rio de Janeiro, crianças, porque está indo para a direita, estou favorecendo a formação de SO3, certo? Ok? Muito bem. Essa daqui é uma da apostila de vocês, ok? Que diz, vem falando a respeito das lâmpadas, ok? Vou ter que virar o celular, eu acho. Ó, aí fala assim, né, que essas lâmpadas, está falando das lâmpadas halógenas, né? Lâmpadas incandescentes apresentam um filamento de tungstênio, que é um metal, contido em um bulbo com gás inerte e uma pequena quantidade de halogênio, iodo ou bromo. A presença de um desses elementos diminui a deposição de tungstênio, que se desprende do filamento durante a passagem da corrente elétrica conforme o equilíbrio químico. Então, nós temos aí, ó, o equilíbrio químico, a equação já está balanceada. Espera aí, gente, que tem gente querendo. Deixa eu ver se alguém caiu. E aí fala o seguinte: com base nessas informações, indique o sentido do deslocamento do equilíbrio quando ocorre o resfriamento do bulbo. Resfriamento. Fizeram essa? Então, vamos lá. Não. É o sentido. Sentido de resfriamento. Gente, olha só, o exercício forneceu ΔH? Sim ou não? Sim. 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 Então, o que a gente precisa fazer? Ver qual é a exotérmica e a endotérmica. Isso, perfeito, perfeito, perfeito. Então, olha só, o ΔH aqui é menor que zero. Se ele é menor que zero, esse ΔH é de qual seta? Da de cima ou da de baixo? Da de cima. Da de cima. Da de cima. Se o ΔH é menor que zero, é processo endotérmico ou exotérmico? Exotérmico. Isso. Isso. Perfeito. Gente, só um minutinho que eu vou ter que auxiliar minha filha ali. Só um minutinho, tá? Tá bom. Rapidinho. Enquanto isso, vão fazendo a análise aí, eu já volto.
Estão me ouvindo? Sim, Pro. Muito bem. Desculpa, viu, gente? Vamos lá. Então, a de cima é exotérmica. Exotérmica libera, ou seja, esquenta ou resfria? Esquece. Ele esquenta. Esquenta. Então, eu vou colocar aqui, ó. Se a de cima é exotérmica, a de baixo será Endotérmica. Indo. endotérmica. Perfeito. Endotérmica resfria ou aquece o meio? Resfria. Fria. Resfria. Perfeito. Então, essa é a análise que a gente precisa fazer. Agora, vamos ao enunciado. Diz, com base nessas informações, indique o sentido do deslocamento do equilíbrio quando ocorre o resfriamento. Ou seja, ele diz o seguinte, resfriamento é queda de temperatura, certo? Então, ele está perguntando, quando existe a redução da temperatura no sistema, para que lado o equilíbrio é deslocado? Se a temperatura caiu, o sistema é Contra. contra. Ele vai tentar aumentar, Pra direita. certo? Direita, perfeito. Direita, por quê? Porque é o processo isotérmico. Ok? Tudo bem? Sim. Tudo. Tudo bem. Exercício número 4. Olha só. Exercício número 4 está falando CO, Cl2 e COCl estão em equilíbrio num reator de 1 litro de capacidade na temperatura de 395 Kelvin, de acordo com a equação que vocês estão vendo aí. Okay? Será que o COCl2 se forma, se consome ou se mantém inalterado? Okay? Ou ele vai se formar, ou ele vai ser consumido, ou ele vai se manter inalterado quando se adiciona gás argônio ao sistema. Argônio, gente, quem que é o argônio? Em qual família da tabela periódica o argônio está? É um gás nobre, não é? Gás nobre. Por que o gás nobre é chamado de nobre mesmo? Porque ele já Onde não reage. Ele tem baixíssima reatividade, né? Ele tem a última camada dele preenchida, né? Então, pergunta aos senhores, o gás argônio, será que ele vai alterar a pressão nesse sistema? Não. Não, Pro. Ele é um gás que a gente chama de gás Inerte. inerte, certo? A gente comentou isso ontem, ok? Gás inerte não altera a pressão. Então, o que vai acontecer aqui, gente? Fala para mim. Vai se manter inalterado, vai consumir ou vai formar COCl2? Se mantém Mantém inalterado. Inalterado, certo? Então, o sistema se mantém inalterado. Essa é a resposta. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não, Pro. Perfeito. O número 5 a gente já fez. O número 6 a gente também já fez. E o número 7. Perfeito. Número 8 agora. Exercício 8. Dá uma lidinha aí. Temos duas, hein? Duas questões para o exercício número 8. Ó, dá uma lida. Vou te dar 1 minuto. Pronto? Posso passar para B? Pode? Espera só um minutinho, pronto. Tá.
Pronto? Pronto. Pronto. Letra B. Ó, letra B. Na letra A é temperatura. Na letra B, pressão. Pronto? Então, vamos lá. Então, tá aqui. Considere a seguinte reação não balanceada. O que a gente precisa fazer para balancear essa equação? Coloca um 2 na frente do HCl. 2 na frente do HCl. Igualou o hidrogênio. Agora o cloro, olha, o cloro não igualou. E agora? Coloca um 2 na frente do TiCl3. 2 aqui. E um 2 na frente do TiCl4. 2 aqui. Tá, 2 vezes 3, 6 mais 2, 8. 2 vezes 4, 8. Perfeito. Ótimo. Muito bem. Aí fala assim, cuja constante de equilíbrio a 690 Kelvin é de 0,7 atm. O calor da reação, aí nós temos ΔH igual a 22,4 kJ por mol. Quilocal, perdão. E aí considere a reação em equilíbrio a 690 Kelvin a dada pressão. Na letra A ele diz, se aquecer o sistema de 690 para 1000 Kelvin, ou seja, está havendo aumento de temperatura, mantendo a pressão constante, em qual sentido o equilíbrio se desloca? Olha só, o ΔH é positivo ou negativo? Positivo. É positivo, certo? Positivo. Então, isso significa que a seta de cima é endotérmico, o processo é endotérmico ou exotérmico? Endo. Se é endo, resfria ou aquece? Resfria. Resfria. Muito bem, perfeito. Agora vamos analisar a seta de baixo. Se a de cima é endotérmica, a de baixo só pode ser? Exo. Exotérmico, perfeito. E exotérmico é aquele processo que esquenta ou resfria? Isso, vai aquecer o meio, perfeito. Muito bem, então essa era a análise que a gente precisava fazer. Agora a gente vai para o enunciado. O enunciado disse que houve um aumento de 690 para 1000 Kelvin, ou seja, aumento de temperatura. Porém, o sistema é contra. Ele vai diminuir a temperatura. Como que ele vai fazer esse processo? Ele vai fazer resfriando, que é o processo endotérmico, ou ele vai fazer aquecendo, que é o processo exotérmico. Esquerda ou direita? Direita. Direita, que é, olha, é o lado que resfria o processo. Muito bem. Na letra D, diz assim, mantendo-se a temperatura de 690 Kelvin, ou seja, agora a temperatura é constante, e aumentando-se a pressão sobre o sistema, aumentará ou diminuirá a formação do cloreto de titânio? Então, o que a gente tem que fazer agora? Qual é a análise que nós precisamos fazer agora? A análise do número de? Volume. Isso! Então, fala para mim, volume de reagente, volume de produto? Reagente é 4. Tem certeza, Gabi? Ah, não, calma. 4. É Ó, 8, não é? Ah, não, tem que multiplicar. Tem que É fazer. 8? É 8 pro. É 8? Eu acho que é 4. Ué, não tem que multiplicar? Eu acho que não é nem 4 nem 8. Multiplicar o quê? Ó, o volume, lembra? Você associa ele ao número de mols, a estequiometria. Só que você tem que lembrar do seguinte, a gente está falando de pressão.
Quando a gente fala em pressão, quais são os participantes? Ai, não pode ser sólido. Obrigatoriamente tá. precisam Só gás. Isso, eles precisam ser gasosos. Então, esse daqui a gente joga fora, certo? Joga fora o TiCl3. Então, agora fala para mim, qual volume? Lembra, Dois. o volume que a gente está associado à estequiometria. Então, de reagente, a gente tem 2. E de produto? 3. 2 mais 1, 3. 3. Certo? O enunciado disse que houve aumento na pressão. Se nós aumentamos a pressão, qual é o que o sistema vai fazer? Ele vai reduzir como? Indo para o lado que tem maior número de mols ou menor número de mols? Menor. Menor. Então, vamos analisar aqui, ó. Qual lado tem menor número de mols? Esquerda, que é reagente, ou direita, que é produto? Esquerda. Esquerda. Certo? Ok? Sim. Então, mas olha, ele perguntou: o aumento da pressão sobre o sistema aumentará ou diminuirá a formação do cloreto de titânio? Essa que é a pergunta. Ele não está perguntando se vai para a esquerda ou se vai para a direita. Ele está perguntando se vai favorecer ou não a formação do titânio. Então, agora analisa aí a equação. Deixa eu apagar essa bagunça. Analisa a equação e fala para mim: o aumento vai favorecer o aumento ou a redução do TiCl4? A redução. Redução. Redução, porque ele está favorecendo o reagente, né? Enquanto que TiCl4 é produto. Então, aqui, aumentará ou diminuirá? Então, vai... Opa. Redução do TiCl4. Certo? Porque o equilíbrio é deslocado para a esquerda e não para a direita, ok? Só seria aumento se fosse deslocado para a direita. Tudo bem, crianças? Até aqui? Sim, pronto. Beleza. Exercício 9. 1 minuto. Analisa. Olha só. Analisa aí e você precisa dizer, analisando, depois vocês analisarem tudo, ó, a modificação que causa aumento no valor da constante de equilíbrio é indicada por qual número aí desse quadradinho cor-de-rosa? Analisa o enunciado. Ô, Pro, o que ele tá perguntando? Pergunta mesmo? Ó, ele está perguntando, ó, desses itens aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, a modificação de qual deles que vai causar aumento de Kc? O aumento da constante de equilíbrio. Então, agora, ó, ele já está trabalhando com um conceito que você aprendeu lá atrás. Como é que eu faço? O que eu preciso ter para aumentar a constante de equilíbrio? Quem precisa ser maior, produto ou reagente? Ó, agora você tem que lembrar da expressão de Kc, certo? Quem precisa ser maior, produto ou reagente, para que este número aumente? Para este número aumentar, para que lado o equilíbrio tem que se deslocar? Para cá ou para cá? Quem eu tenho que produzir mais? Pensa.
Pronto? Então, vamos lá. Então, a gente precisa aumentar Kc, hein? Esse é o objetivo, aumentar Kc. Então, vamos pensar. Esse calor aqui, ó, mais calor antes da seta, está indicando que a reação é endotérmica ou exotérmica? Endo. Endo. Endo? É isso? Sim, prof. É. Né? Por exemplo, quando eu tenho a água e eu quero que a água mude de estado, eu quero que ela vá para o estado gasoso, quero que vá para o estado de vapor, eu preciso fornecer energia, certo? Então, eu sempre vou colocar o calor antes da seta, perfeito. Então, eu estou dizendo que aqui, essa reação é endotérmica, e se for o processo da volta, seria exotérmico, ok. Então, se a de cima é endotérmica, significa que vai resfriar ou aquecer o sistema? Resfriar. Resfria, perfeito. E o inverso, então? Aquece, certo? A de cima é endo e a de baixo é isso. Perfeito, ótimo. O meu objetivo é o aumento de Kc. Para que eu tenha um aumento de Kc, o que precisa acontecer? Por acaso, reagente precisa ser maior que produto ou produto precisa ser maior que reagente? Produto maior que reagente. O produto precisa ser maior. Meu bem, Laura, agora não. Vai pintar de lápis de cor, porque você vai fazer uma bagunça. Então, o produto precisa ser maior que reagente, certo? Perfeito. Se o produto precisa ser maior que reagente, para que lado o meu equilíbrio tem que ser deslocado para que o Kc seja maior? Para a esquerda ou para a direita? Para a direita. Para a direita. Então, o objetivo aqui é deslocar o equilíbrio para a direita. Pronto, já descobrimos o que a gente precisa. Então, olha só. Então, agora a gente vai analisar aí todas as alternativas que ele deu para a gente. A primeira é o aumento da temperatura. Se a gente aumentar a temperatura, será que o sistema vai para a direita? Analisa. Sim ou não? Sim. Laura, mamãe já disse. Laura, eu estou trabalhando. Então, se aumentarmos a temperatura, o sistema é contra. Ele vai deslocar o equilíbrio no sentido de resfriamento. Então, vai para a direita. Então, a número 1 é válida, certo? Número 1, válida. Agora, a pressão, gente. Aumento da pressão. Vamos analisar aqui a nossa equação em relação à pressão. Fala para mim. Quantos mols de reagente a gente tem? Qual o volume? 2. 2. E de produto? 2. 2 também. Então, pergunta aos senhores. Se a gente aumentar a pressão, para que lado vai o equilíbrio? Para nenhum. Para nenhum. Para nenhum, porque a gente tem volume igual, então a número 2 não serve. Então, agora vamos analisar, ó, número 3 e número 4 é concentração, hein, que o exercício está analisando. Se nós diminuirmos a concentração de 2, o sistema é contra, né? Se eu retirar reagente, o que o sistema faz? Vai repor. Repõe como? Indo para a esquerda. Isso, ele pega produto e transforma em reagente. Então, ó, estou indo contra. Então, se eu diminuir a quantidade de I2, não adianta. Então, essa daqui está fora e essa está fora. E se eu diminuir a concentração de H2? Ó, de novo, hein? Estou no reagente. Estou diminuindo o reagente, o que o sistema faz? Pega o produto e transforma em reagente. Então, qual é a única? A única que poderia aqui, ó. Qual o número? 1. Apenas o número 1. Okay? Seria a única ação que a gente poderia fazer sobre esse sistema, aumentar a temperatura para que nós melhorássemos a constante de equilíbrio e tivéssemos um rendimento melhor na nossa reação. Ok?
Ok. E a última... Oi? Alguém falou alguma coisa? Nada, prof. Não? Ok. Última, crianças. Última, número 10, é para você indicar o efeito do aumento da pressão sobre todos esses equilíbrios, ok? Da pressão. Esquerda ou direita? Então, na letra A, pressão, a gente precisa analisar volume. Qual o volume de reagente na letra A? 3. 6. E de produto? 2. 2. Diz aumento da pressão, hein? Se nós aumentarmos a pressão do sistema, o sistema é contra. Ele vai tentar reduzir. Como? Produzindo aquele que tem o menor número de mols. Esquerda ou direita? Direita. Direita. Perfeito. Na letra B. Analisa aí, letra B. Fala para mim. Número de mols de reagente. Volume do reagente, quanto? 2. 2. E de produto? 2. 2. Para que lado vai o equilíbrio? Nenhum. Não há deslocamento neste caso, certo? Muito bem. Letra C. Se aumentarmos a pressão, quantos volumes de reagente a gente tem? 3. 3. E de produto? 2. 2. Para que lado vai o equilíbrio? Esquerda ou direita? Professor, Diga, querido. a internet do Misael caiu. Só avisando. Ele está tentando entrar? Eu acho que sim. Dá uma olhada na lista de espera. A internet dele caiu agora, então não sei. Tá aqui. Pronto. Muito bem. Esquerda ou direita? Direita. Direita. É onde tem o menor número de mols. Perfeito. Letra D. Quantos mols de reagente? 3. 3. Não são 5? Não, porque é sólido. Perfeito. Ó, esse eu jogo fora e esse aqui também eu jogo fora. Ó, é sólido e sólido. Eu só posso analisar gasoso. Então, eu tenho 3 de volume no reagente. Quanto no produto? 2. Para que lado vai o equilíbrio? Esquerda ou direita? Direita. Direita. E a última, para nós encerrarmos esse assunto. Quantos mols de reagente? 1. 1. Não são 2? Não, é líquido não conta. Opa, então eu jogo fora esse. E aquoso, conta? Não. Jogo fora também. Certo? Então, quantos mols de reagente? 1. 1. E quantos de produto? Nenhum. Então, 0. Perfeito. Então, se a gente aumentar a pressão do sistema, o sistema é contra. Vai para a esquerda ou vai para a direita? Direita. Direita. Pronto, crianças. Acabou. Ficou claro, gente? Sim, pronto. Sim. Muito bem. Alguma dúvida sobre o princípio de Le Chatelier? Não, prof. Não, muito bem. Então, olha só, estou aguardando então a resposta dos exercícios em folha de sulfite ou almaço, dos exercícios 21 e 22. Não precisa copiar o enunciado, tá? Coloca o número da questão e a resolução, ok? Estou aguardando então no grupo da sala, tá? A resposta. Foi liberado positivo on, ok? Ontem. Façam, por gentileza, fica liberado apenas até segunda-feira, tá? Então, respondam por gentileza, porque vai valer nota para o T2, ok? Ok. Tudo bem, crianças? Ô, Então, Pro, meus amores, por hoje é isso. Fala, querida. no trabalho, eu posso fazer no caderno? Pode, Pode? Tá bom. pode. Bom, pode. Ok? Então, meus amores, fiquem com Deus.
Bom restinho de semana para vocês. E a semana que vem, matéria nova, hein? Semana que vem a gente vai falar sobre outros tipos de equilíbrio químico. Tá bom? Ok, Pro. Então, beijos. Tchau. Já baixei a lista, tá bom? Tchau, Pro. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau, meus Pro. amores. Tchau, até terça. Tchau, tchau. Tchau.